Olá pessoal, saudações, boa noite a todos. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando para darmos início a mais uma live aqui no nosso perfil, perfil do professor Emerson Marques. Boa noite, Henrique, Clemilda, Tati Ventura, foi minha aluna no Senac, Henrique, Daniela Rezende, Iraci, boa noite, saudações. Vamos aproveitando aí, quem já está chegando, cliquem aí no aviãozinho e convidem o pessoal para essa nossa live de hoje, tá bom? Que é uma live muito especial. Hoje temos a honra de receber o presidente, que para mim é um grande presente, inclusive, do nosso Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Tá? Então vamos chegando aí para a nossa live, coraçõezinhos na tela, enviem direct para que a gente possa começar essa live aqui. Vai ser um grande sucesso para tratar de um assunto extremamente importante e que envolve diretamente a segurança do nosso paciente, a segurança do paciente que recebe a nossa assistência, tá bom? Boa noite, vão dizendo aí de que região vocês são, se já são profissionais de enfermagem, se são estudantes de enfermagem, tá bom? Vão fazendo aí os comentários. E num determinado momento eu abrirei para perguntas aqui, tá joia? Muito obrigado aí pela presença de todos. Eu já vou iniciar aqui aceitando o convite, aqui a solicitação do nosso presidente. Vamos lá. E pelo menos. Vamos lá? Olha ele aí, olha o homem aí. Olha Fala aí, o meu homem. amigo, tudo bem? Tudo ótimo, presidente. É uma honra recebê-lo aqui, tá? Com muita prontidão e cortesia, atendeu a minha solicitação, o meu convite, e eu me sinto muito honrado de tê-lo aqui, tá bom? Vou fazer a sua apresentação. Maravilha, vou fazer a sua apresentação. Em seguida eu já te passo a palavra, tá bom, James? Tá joia. Tá joia? Bom, estamos hoje aqui, nessa noite muito especial, com o nosso presidente do Corém de São Paulo, né, do Conselho Regional de São Paulo, da atual gestão, que é 2021 a 2023, James Francisco Pedro dos Santos. O James é enfermeiro especialista em terapia intensiva pela Abente, também é especialista em enfermagem, em urgência e emergência pela Unifesp, e também é docente, conhece muito bem a jornada aí de nós, professores, e dos estudantes e dos futuros profissionais da enfermagem. Antes de te passar a palavra ainda, presidente, eu quero, assim, imensamente agradecer pelo empenho do Corém São Paulo nessa luta, pelo nosso piso nacional. Como eu já disse aqui em lives anteriores, em publicações anteriores, nós aqui de São Paulo poderíamos ficar tranquilos, né? Afinal de contas, nós temos o melhor salário do Brasil, mas o Corém não se omitiu frente a essa responsabilidade de lutar pela nossa classe, pela nossa categoria, e tornar igualitário o salário em todo o país. Como eu digo, o ser humano é o mesmo, nós cuidamos do mesmo ser humano. Então, muito obrigado, foi uma primeira vitória, mas eu não tenho dúvida que agora na Câmara será aprovado, e não vai ser nem com a maioria lá de 257, vai ser unânime, né? Pelo Senado a gente já percebeu que existe aí uma boa vontade dos representantes políticos em aprovar esse projeto de lei. Então, muito obrigado. Eu te passo a palavra agora, tá bom? Obrigado, meu querido.
Emerson, é um prazer enorme poder estar aqui, né, com você, com seu público. São pessoas que têm te acompanhado aí, acompanhado o seu trabalho. Para o Corém de São Paulo, na pessoa deste presidente, é um prazer enorme poder aproximar o conselho de todos os profissionais, sejam por mídias digitais, seja presencial, seja pelo contato que nós tivermos hoje com o profissional. É um prazer muito grande para o Corém de São Paulo estar próximo de vocês. Como você já trouxe, a minha área de atuação é terapia intensiva, urgência e emergência. É uma área que eu milito já há bastante tempo, quase aí, vou dizer, um pouquinho mais de 2 décadas, são 22 anos de formado. Me formei na Universidade Estadual de Santa Cruz, lá no sul da Bahia. Tenho um sotaque de baiano, mas sou paulista. Nasci nasci em Osasco, mas me criei lá e virei baiano de coração. Então, eu digo que eu tenho uns 2 estados aí muito bem fixados na minha vida e que me ajudaram muito a chegar nessa trajetória. E hoje, estando à frente do Corém São Paulo, é um prazer enorme poder lutar por bandeiras, que nós vamos aí ao longo do tempo falando um pouquinho a respeito disso. Você trouxe muito bem, o Corém São Paulo não se furtou, não se furtará, né? Assim como os demais 26 conselhos de classe regionais, junto com o Conselho Federal, estaremos sempre na luta de apoiar as bandeiras da enfermagem, fazer com que a nossa jornada, nosso piso salarial seja muito bem aí reconhecido, porque ele não representa apenas, diríamos que 25% do contingente de profissionais de enfermagem que é o estado de São Paulo. Nós lutamos por mais de 90% da população de profissionais que recebem abaixo do piso salarial. Então é fundamental que nós estejamos aí nessa luta para que todos saiam muito bem vitoriosos. Não só o estado de São Paulo, como você muito bem colocou, nós muitas vezes nem precisaríamos desse movimento todo, mas nós fazemos em prol do todo, né? Nós representamos 1/4 dos profissionais de enfermagem do estado, do Brasil inteiro. Então vale muito a nossa representatividade, o nosso papel. Então boa noite aí aos meus conselheiros que estão presentes, conselheira Vanessa, minha vice-presidente Érica, a amigos de outros estados, Felipe aí que é de Pernambuco, está nos prestigiando, o Cristiano que é da Bahia. Então, o interior também é muito bem representado aí pelo Cuidado Fundamental, uma outra página que tem feito um trabalho fenomenal para o público de enfermagem. Então, estamos todos juntos trabalhando para que a nossa enfermagem possa crescer cada vez mais. Com certeza, deixa eu só frisar mais uma coisa. Nessa live não temos só enfermeiros, já vi aí que eu tenho alguns amigos fisioterapeutas que estão nos assistindo. Muito obrigado a Tassiana, que está aí nos prestigiando, né? Nessa noite de sexta-feira, nessa noite de quinta-feira, que é um momento que muita gente, como você colocou no começo da live, já deveria estar descansando, mas está nos prestigiando aí com as suas presenças. Exatamente. Muito obrigado. A categoria da saúde, ela é uma só, né? Então, não existe assim o mais importante, o responsável. Então, as classes aí se unindo, a gente tem uma força muito maior e a gente presta uma assistência aí de qualidade e excelência para o nosso paciente, né? Então, fisioterapeutas, psicólogos, todos envolvidos na assistência à saúde, torna uma assistência mais digna, responsável, não é verdade? Ainda em relação, né, antes da gente partir para o nosso assunto principal, mas que tem muita relação com o assunto que a gente vai discutir aqui hoje, né? Só para eu mencionar aqui, o tema da nossa live de hoje é cálculos de medicamentos, a responsabilidade profissional e a segurança do paciente. Quando a gente fala sobre o salário, e essa é uma luta minha aqui, e eu fiz, desde o ano passado, eu venho fazendo o levantamento anual do salário dos profissionais da enfermagem em todo o Brasil, e aí a gente vê que é vergonhoso, principalmente Norte e Nordeste, né, onde um profissional de enfermagem chega a ganhar menos do que um salário mínimo, porque quando eu faço o levantamento que eu apresento aqui, o pessoal fala assim, professor, mas deve ter um certo equívoco aí, porque eu recebo R$720 por mês com os descontos, né? E quanto às pesquisas que eu faço é em relação à média salarial. Mas essa é a realidade, né? E aí o que obriga o nosso profissional de enfermagem a ter mais do que 2, 3 jornadas de emprego, e aí aumentando o risco na assistência ao nosso paciente
E é o que a gente tem visto aí, porque é uma questão de sobrevivência, né? O pessoal precisa sustentar a família, então precisa ter mais do que um emprego. E não estou nem mencionando aqui aqueles que, inclusive, nem têm emprego, né? Nem têm emprego, que é uma outra luta que a gente deve seguir aí. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Eu vou iniciar aqui com a nossa primeira pergunta da noite, tá bom? Bom, a gente sabe que o processo, né, de preparo e administração de medicamentos envolve uma série de fases, uma série de etapas. E aí eu queria perguntar para o nosso presidente, qual é a responsabilidade do profissional da enfermagem frente a esse processo de preparo e administração de medicamentos? Eu vou começar falando um pouquinho sobre segurança do paciente, né? Erros com medicação é um dos principais fatores de danos causados na assistência à saúde. Em qualquer procedimento, em qualquer processo de avaliação de um paciente dentro de uma unidade de saúde, certamente ele vai receber no mínimo uma medicação via oral, ou seja, um comprimido, né? Ou ele vai passar por terapias multimedicamentosas, recebendo por diversas vias, seja intravenosa, intramuscular, subcutânea. Então, quando a gente fala em responsabilidade com a medicação, responsabilidade com a administração de medicamento, a gente precisa entender que o erro vinculado à prática medicamentosa é o principal fator de risco para a saúde, né? Olhando um pouquinho sobre isso, quando a gente olha ao longo da nossa história, Florence e Hipócrates, eles já nos disseram há muito tempo atrás que a nossa assistência à saúde é a nossa assistência danosa. Ou seja, por mais segura que nós tentamos fazer a nossa assistência, em algum momento esse dano ele pode ser um dano suscetível ao paciente, né? Falando de medicação, e aí é um grande risco para todos, para aquele que prescreve, que é o médico, e aí a gente não vai aqui abordar o papel do médico, a responsabilidade que ele tem, mas falar do profissional de enfermagem. No momento em que a gente fala que o profissional de enfermagem vai executar uma prescrição médica, ele tem que ter muito cuidado. Primeiro, ter o cuidado de saber o que ele está na mão, que é um veículo que pode matar, né? Da mesma forma que a gente tem medo de uma pistola .40, de uma faca, que pode causar a morte de um paciente, uma ampola de dipirona, uma ampola de noradrenalina, um ciprofloxacin, são diversos tipos de medicações que também podem causar a morte do paciente de forma muito rápida, né? Exceto a gente pegar a prescrição médica e não observar a dose, qual é a via de administração, né? Não vamos nem pensar aqui no horário que possa vir a ter algum tipo de equívoco por parte do profissional, mas principalmente na medicação que vai ser administrada e na via que vai ser administrada e a quantidade. Então, quando nós falamos desses processos, o profissional precisa entender que a responsabilidade dele é muito grande. E isso não vem de agora, né? Isso vem justamente quando nós tivemos lá a criação da Lei 7.498, que é a Lei do Exercício Profissional, e depois ratificada pelo Decreto-Lei 94.406, que diz que a responsabilidade sobre a assistência de enfermagem é do profissional de enfermagem. A assistência mais crítica cabe ao enfermeiro, por ter maior conhecimento, maior abrangência técnica, mas isso também não deixa de perpassar para o auxiliar e técnico de enfermagem, que tem um papel fundamental. Se nós olharmos dentro da história da enfermagem nacional, né, que é um dos principais fatores que nós discutimos, que hoje o Brasil é um dos poucos países que tem uma dicotomia dentro da enfermagem de enfermeiros, auxiliares e técnicos. Fora daqui nós temos aí só a figura do enfermeiro, né, fazendo a assistência de enfermagem. Dentro do nosso país, infelizmente, a gente teve um retrocesso ou uma mudança das características dos profissionais. O técnico e o auxiliar de enfermagem deveriam ser profissionais que deveriam estar na assistência para assessorar o enfermeiro, né? Por um nível de formação, pela capacidade técnica, e aqui a gente não está desmerecendo a formação de ninguém, mas do ponto de vista de conhecimento e de prontidão no conhecimento, esses profissionais deveriam estar assim. Mas, infelizmente, no nosso país, eles foram colocados a ser os responsáveis pela assistência beira-leito, né? Por estar ali o tempo inteiro prestando cuidado, fazendo medicação, dando banho, fazendo curativo.
E a formação desse profissional, muitas vezes, ele não tem esse cuidado e essa perspectiva, né? Culpa de quem? Culpa nossa, de enfermeiros, que são os responsáveis por formar auxiliares e técnicos de enfermagem. Culpa do sistema, porque, infelizmente, nós temos um sistema educacional que cada vez mais preza pela quantidade, não pela qualidade. Ou seja, eu quero colocar muito mais alunos na sala de aula, eu quero pagar menos para um professor e, consequentemente, o que é que eu faço? Eu coloco pessoas com nível de conhecimento menor, os recém-formados, levando aí a um prejuízo muito grande, né? E esse processo, que muitas vezes a gente lembra que é só a administração de uma medicação lá no leito hospitalar, na unidade básica de saúde, ela começou na sala de aula. Ela começou no momento da formação desse profissional e, por ser uma formação que muitas vezes é deficitária, reflete basicamente no conhecimento na hora da realização desse procedimento. E aí, hoje, estando no Conselho Regional de Enfermagem, nós temos a clara visão de que esse processo ele não é percebido pelo profissional. Muitas vezes, nós vemos, lemos e avaliamos a conduta ética do profissional e você percebe claramente que o profissional ele passa por todo um processo que leva tempo, que é doloroso e que ele não reconhece, muitas vezes, a importância dele neste processo da administração de medicamento quando traz aí um dano que pode ser definitivo ou temporário a pacientes nessa assistência. Então, qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é saber que eu tenho na mão, quando eu falo, vou fazer uma medicação, uma arma que pode matar os pacientes. Por isso, a importância de cada um ter a consciência. E aí eu faço aqui uma ressalva ao nosso Código de Ética, Resolução 564/2017, né? Quando ela traz lá no seu artigo 24, características que são voltados à nossa pessoa e não ao nosso lado profissional. Lá no artigo 24 diz que eu devo prestar uma assistência de enfermagem baseada na lealdade, no respeito, na honestidade, né? Ou seja, características que são dadas ao nosso caráter pelo nosso processo de formação de pai e mãe e não por um processo de formação educacional ou de formação profissional. Por isso que nós acreditamos que o profissional de enfermagem, quando ele comete algum tipo de imperícia, imprudência, negligência vinculada à administração de medicamento, não é porque ele tem um mau caratismo, mas simplesmente por fatores que você já trouxe aí na sua fala, né? De um profissional que tem uma sobrecarga de trabalho, que vem de dupla jornada, que está estressado, que tem síndrome de burnout, que muitas vezes tem problemas pessoais da ordem de filhos, de marido, e isso tudo são fatores que levam a este profissional a cometer deslizes e muitas vezes causar dano ao nosso paciente vinculado à assistência medicamentosa. Uau, que aula, presidente. Enquanto o presidente respondia a nossa pergunta, né, na verdade dava essa aula, eu me lembrei, assim, eu em sala de aula, né, quando a gente dá a disciplina de ética, bioética, a gente trabalha com os nossos alunos o código de ética dos profissionais de enfermagem. Então, eu sempre digo para eles, né, pessoal, essa aqui é a nossa Bíblia, tá? Dentro dela estão os seus direitos, deveres, responsabilidades e as obrigações, né? E a gente deve seguir. Então, e assim, aí os alunos, ai, professor, mas isso é muito chato. Eu falei, mas é isso que vai conduzir os seus atos, quando você for profissional. Não vai adiantar depois você falar assim, mas eu não sabia. Não, você sabia sim, porque tudo está no Código de Ética. E aí, por isso, a importância da gente ler, né, interpretar e ter esse entendimento. E, a partir daí, seguir prestando a nossa assistência baseado no Código de Ética. Perfeito. Maravilha. A nossa segunda pergunta, eu gostaria que o presidente fizesse uma análise relacionada à dose medicamentosa e à segurança do paciente. Quando a gente fala de medicamento, vale aqui ressaltar que o número de medicações que são produzidas hoje pela indústria farmacêutica, ela é infinitamente maior a nossa capacidade de aprendizado, né?
Eu me lembro quando eu estava na graduação de enfermagem, a nossa professora de fundamentos de enfermagem, lá de semiologia e semiotécnica, nos levou ao campo de estágio e aí ela pegou as principais medicações que estavam lá, nos deu para aprender e aquilo nos perdurou ao longo de toda a nossa formação enquanto enfermeiros ali na Universidade Estadual de Santa Cruz. Ao longo desses 20 anos, eu vi esse número de medicações extrapolar muito rápido, né? E aí o mercado farmacológico, ele começa a produzir medicamentos genéricos, medicamentos similares e medicamentos comerciais, com nomes semelhantes, com dosagens muito semelhantes. E para o profissional de enfermagem que está na prática, uma das principais características que leva ele a errar na administração e principalmente na quantidade, na dose da medicamento, é um negócio chamado autoconfiança. Infelizmente, né? Nós passamos a acreditar que nós sabemos porque a gente decora assim, para paciente que vai tomar dipirona é 1 grama de 88, paciente que vai tomar morfina é 2 miligramas a critério médico a cada 8 horas, quem vai tomar tramal toma 100 miligramas. E a partir do momento que você começa a ganhar essa autoconfiança, você passa a ter um problema muito grande. Porque, por exemplo, como eu disse, você pega a prescrição na mão, você olha e fala assim, o paciente tem um tramal agora, é 100 miligramas. E aí o cara vai lá e acha que realmente é 100 miligramas e ele não termina de ler tramal, a dose, a via e o horário de administração, né? O fator de autoconfiança leva esse profissional a desenvolver um raciocínio muito rápido e essa autoconfiança é um dos fatores que pode levar ele a ter algum tipo de deslize. Então, quando a gente fala desse momento da administração de medicamento, é muito importante que o profissional tenha a consciência de que saber que medicamentos que habitualmente ele usa, ele sabe a dose, não é verdade, né? Porque quando a gente fala em administração de medicamentos, se eu falo em adulto, a gente deve considerar aí, muitas vezes, a dose mínima e a dose máxima dada para aquela doença. Se a gente está falando em neonatologia ou em pediatria, a gente precisa considerar o peso, né, dessa criança, desse recém-nascido. Então, são diversas variáveis. E observando muitas vezes os processos éticos, por ser a nossa realidade hoje de vivência diária, a gente percebe que muitas vezes o profissional de enfermagem ele acaba pecando porque ele não faz uma leitura adequada e peca mais ainda na hora de fazer o registro daquele que ele fez a administração, né? Eu dou diversas palestras sobre registro e anotação de enfermagem e muitas vezes os profissionais perguntam assim, mas se eu já chequei a prescrição médica, se eu já coloquei minha rúbrica ou se eu já coloquei o meu carimbo lá no espaço ou se eu entrei no meu sistema eletrônico e fiz o cheque, por que eu preciso registrar? Né? Primeiro que a legislação diz, se você administrar e não registrar, você não fez. Segundo, que na hora que você está fazendo o registro, você ainda tem a chance de realmente ter a certeza que aquilo que você administrou estava correto, né? Então, é muito importante que o profissional entenda que o processo vinculado à dose de medicamento, à quantidade, ele começa no momento da leitura da prescrição médica. Quando a gente fala de segurança do paciente vinculado à assistência medicamentosa, a gente está falando justamente da meta internacional número 3, né? Quando a gente vai fazer a administração segura de medicamento. E eu digo para todo mundo, a gente um dia aprendeu 5 certos, eu aprendi 5 certos no meu tempo de formação, né? Hoje nós discutimos 9, 11, 13, pode ter 20 certos, minha gente. Mas a gente precisa entender que algumas coisas são fundamentais. Nome do paciente que vai receber essa medicação, né? Eu preciso realmente checar isso. E aí vem um cuidado muito importante quando a gente fala lá da meta 1, da identificação correta do paciente. Ou seja, esse paciente precisa estar com a pulseira precisa estar legível. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da enfermagem, né? Alguns podem falar assim, mas por que no escriturário não coloca a pulseira no paciente? Ele pode colocar, mas a responsabilidade de checar a cada cuidado de enfermagem é sua. Então, se você sabe que aquela ferramenta faz parte do seu trabalho diário, zele por ela. Se não tiver, você vai precisar ter aquela ferramenta. Meu pai é mestre de obra, eu aprendi muito com meu pai, e uma das primeiras lições que meu pai me ensinou foi o seguinte, meu filho, eu sou pedreiro
E quando eu vou procurar emprego na casa de alguém, não adianta eu chegar lá e falar para o cara assim, olha, o senhor pode me dar aí um adiantamento de R$ 100 para eu comprar uma colher, uma desempenadeira, uma régua de alumínio, porque o profissional, quando ele vai buscar trabalho, ele precisa das suas ferramentas, né? Ele precisa estar com as ferramentas na mão. E o profissional de enfermagem precisa entender que a identificação do paciente é uma ferramenta. Segundo, a meta internacional número 2 diz que a gente precisa ter uma comunicação efetiva. Ou seja, eu preciso mesmo, lendo a pulseira do meu paciente, lendo a prescrição, perguntar se ele realmente é o João, se ele é a Maria, se ele nasceu naquela data, né, se o nome da mãe é o nome correto. A gente precisa, dentro de cada instituição, aí são determinados parâmetros mínimos de checagem e eu preciso estar fazendo isso, né? E, é claro, alguns profissionais de enfermagem, infelizmente, ainda acham que eles não têm o direito de informar ao seu paciente ou ao acompanhante qual é o medicamento e qual é a dose que ele vai tomar e por que ele está tomando aquilo, né? Se nós entendêssemos que isso não é uma obrigação a mais, que isso não é um trabalho a mais, mas que isso é a penúltima barreira para evitar o erro, nós faríamos com muito mais satisfação e com muito mais gosto, né? Porque a partir do momento que você diz ao seu paciente qual é a medicação que ele vai tomar, qual é a dosagem, você está te dando a opção de acionar o seu hemisfério direito, o seu hemisfério esquerdo e falar assim, opa, algo está errado ou continua tudo certo e eu posso fazer a administração. E ainda você permite a sua última barreira, que é o seu paciente, quando ele está consciente, orientado e conversando com você, dizer assim, olha, eu sou alérgico a esse medicamento, não foi desse jeito que eu tomei da última vez, né? Não me falaram dessa forma. Ou seja, você promove aí a ação da última barreira de defesa antes de fazer uma medicação que possa estar de forma equivocada sendo administrada no seu paciente. Então, esse processo ele é muito longo, como nós já dissemos, e lembrar que a última barreira de defesa antes da administração de qualquer medicamento é o seu paciente. Tenha ele como um fator de defesa. É o seu último escudo antes de qualquer fato que possa estar errado. Então, não trate a sua defesa como um inimigo, né? O seu paciente consciente, orientado, que questiona para você o que ele vai receber, ele não é um paciente que muitas vezes é taxado de chato, de um cara que é petulante. Não, ele é a sua última barreira de defesa. Perfeito, fantástico. Vou fazer algumas observações, né? Quando o presidente falou que o número de medicamentos, né, a quantidade de medicamentos aumentou, né, ao longo dos tempos, é um exemplo que eu sempre gosto de dar para os meus alunos. Eu digo assim, olha, quando eu iniciei na enfermagem na década de 90, nós trabalhávamos em uma unidade em 3 profissionais da enfermagem. Tá? Era um técnico, que nem sempre tinha um enfermeiro por setor, né? Era um técnico e 2 auxiliares de enfermagem, para dar um plantão de 12 horas, prestando uma assistência para 36 pacientes. Olha só. Mas aí, eu falo para eles, a prescrição médica, ela era assim, ó, ela tinha 5 itens. Primeiro item, a dieta do paciente. Segundo item, um soro. Terceiro item, um antibiótico. Quarto item, a dipirona, infalível, né, a dipirona. Quinto item, um antiemético. E o sexto, controle de cuidados gerais. Então, assim, existia uma simplicidade maior na prescrição médica. Óbvio, né? As doenças foram surgindo, a resistência aos medicamentos foi mudando, também aumentando, e hoje, aí eu falo para eles, hoje a gente assume um paciente, muitas vezes a prescrição médica desse paciente contém 20 itens medicamentosos. 20 itens, tá? Se a gente for falar de UTI, mais ainda, mais, muito mais. Sobe isso daí. Então, aumentou nesse sentido. A outra questão, em estágio, eu sempre falei para o meu aluno, por que você vai administrar essa dose no paciente, né? Com que segurança você administra essa dose? Professor, está prescrito aqui, tá? Eu falei, então, primeiro, você tem que interpretar, né? Então, primeiro, interprete a prescrição médica e a apresentação desse medicamento. Não é porque a farmácia
dispensou uma ampola do medicamento, que você vai aspirar aquela ampola e administrar. Você tem que conferir a dose que está aí. Ó, a dose da apresentação é a mesma dose da prescrição? Se não for, você vai precisar fazer um cálculo para poder saber qual é a dose, quanto você vai aspirar. Precisa de mais? Ou você vai aspirar menos do que o conteúdo total? E a outra questão relacionada ao registro, que o presidente colocou muito bem, e é uma luta, principalmente em pronto-socorro. Porque os profissionais do pronto-socorro, eu falo com bastante propriedade, que eu trabalhei muito tempo, inclusive em Osasco também. Eu falava, pessoal, olha, pegue a FA do paciente, tá aqui, que o médico prescreve na FA mesmo. Ele prescreveu aqui, Voltaren intramuscular, 75 miligramas intramuscular, tal. Administrou, coloca aqui, ó, uma observação, o horário que você administrou, administrado Voltaren, conforme a prescrição médica, que está lá na própria folha, em quadrante superior externo do glúteo direito, do glúteo esquerdo. Ponto final, assinatura e carimbo. Você fez o registro. Se eu fizer isso aqui, me matam. Aí vão me matar aí na porta. Eu falei assim, olha só, a gente não está aqui para trabalhar por produção, né? Então, para os meus alunos, eu sempre ensinei. E aí os alunos sempre falavam, pessoal, ô professor, olha, o pessoal está reclamando de que a gente está demorando demais. Eu falei assim, estamos aqui para aprender. Você ainda vai desenvolver a habilidade. Então, vai com calma, eu estou com você aqui, pode continuar nesse ritmo que está excelente, tá? Se acumular muito, aí eu vou lá dar uma força para eles, vocês observam, mas calma, vamos com calma, né? Controle essa ansiedade. E aí eu sempre pego nesses pontos também, conforme o presidente mencionou. Obrigado, viu, presidente? Bom, vamos agora agradecer... Se você só me permite, claro, um adendo nisso aí. Primeira coisa, vou começar do fim para o começo. Lembrar que a assistência à saúde não é assistência ao nosso estômago. McDonald's, eu peço o número 1, ele sai muito rápido, né? Porque todo mundo já sabe que está lá, é pronto daquele jeito. Quando a gente fala em assistência à saúde, cuidado, a gente tem que realmente lembrar que nós não estamos ali produzindo em grandes escalas. O nosso ser humano, ele é individual e ele precisa de um cuidado diferenciado para cada um deles, né? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto que você chamou a atenção, e eu reforço isso, quando a gente fala da administração do medicamento, o que está na prescrição médica, a gente precisa lembrar que, eu disse que eu não iria tocar nesse ponto, mas que o prescritor, ele também é passível de erro, né? Eu já peguei, por exemplo, a administração de 40 gotas de Berotec e 5 de Atrovente, né? Então, se você não tem... Inverteu. Exatamente. Se você não tem a habilidade, o conhecimento de entender e de interpretar aquilo que vai ser administrado, você vai entrar... Não, foi o médico que prescreveu. Lembre, você é co-participante no erro. Se ele errou, você é a segunda barreira. Doutor, olha, o senhor fez alguma coisa errada aqui, o senhor poderia dar uma checada nessa prescrição, né? E aí, muitas vezes, nós vamos encontrar resistência do outro lado de um profissional que ele se acha autossuficiente e fala assim, eu sou médico, eu prescrevi, você faz. Não. O nosso Código de Ética, reforçando mais uma vez, Resolução 564 de 2017, diz que eu sou responsável pela administração de medicamento, mas eu posso me negar a fazer prescrição de medicamento que possa trazer risco ao paciente. Mas para isso eu preciso de conhecimento, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Com certeza, com certeza. Boa parte de profissionais da enfermagem ainda se sente assim, coagido de contestar uma prescrição. Gente, faz parte. Faz parte. O paciente ele recebe um cuidado multiprofissional, multidisciplinar. Então, são todos envolvidos, né? E a gente tem toda a autonomia para conversar com o profissional médico e poder contestar, por exemplo, aí uma prescrição, ao invés de cometer o erro. Eu não tenho que cometer o erro. Ainda por coincidência, hoje, eu estava conversando com uma pessoa inclusive leiga, né? É leiga, ela trabalha na área da Justiça Federal, aqui em São Paulo, e ela falando o seguinte para mim, Emerson, minha mãe está internada.
E durante a pandemia, no ano passado, quando ela também estava internada, o que aconteceu? Ela é diabética. E aí a enfermeira que entrou no quarto, aí eles mencionam sempre a enfermeira como, né? Ela entrou no quarto para fazer insulina na minha mãe, e aí ela chegou com um pedacinho de guardanapo, um guardanapo, escrito lá o nome das medicações, mas ela não estava com aquela papeleta, que no caso era prescrição médica. Não estava com aquela papeleta. E aí, quando ela foi preparar a dose, então olha aí como o presidente estava falando, o paciente e a família envolvida no cuidado, né? Ele questionou, ele falou assim, olha, mas como você vai fazer de insulina na minha mãe? Ah, eu vou fazer 100. Eu falei, peraí, minha mãe nunca tomou isso é muita coisa, tal. Não, mas é o que o médico pediu, e foi lá e fez. Eu falei, meu Deus. Ele falou, olha, não deu 10 minutos, minha mãe começou a suar frio, começou a passar mal, e aí eu toquei a campainha de emergência, o pessoal da enfermagem entrou no quarto, a enfermeira entrou, eu falei para a enfermeira, né? E aí eu falei para a chefe da enfermeira, então no caso, auxiliar, e ele falou para a enfermeira, olha, eu falei para ela que não era essa quantidade, mas ela falou que o médico tinha pedido, ele falou, a enfermeira ficou branca. E aí deram toda assistência, veio o médico, né? Graças a Deus conseguiram aplicar glicose na minha mãe, e minha mãe não morreu, né? Mas foi um erro grave. Depois veio o administrador do hospital e chegou lá e falou assim, olha, pode ficar tranquilo, né, que eu já demiti. Aí ele mesmo me falou, ele falou, olha, mas não era para tanto, né? Se elas erraram, tem que ter uma outra forma de corrigir, que é o que a gente trabalha hoje. A punição com uma demissão, isso não vai resolver o problema, né? Então, tem que ser educativo, tem que trabalhar, encontrar o erro, né? Se aplica um Ishikawa lá, para descobrir onde é que foi o erro, onde foi cometido, porque não vai resolver o problema, né? E diariamente, esses tipos de problemas ainda, infelizmente, acabam acontecendo, e aí o profissional ele precisa ter essa responsabilidade de saber qual é o papel dele, né? E conferir a dose do medicamento é algo que está lá entre... não vamos falar nem... Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, não adianta você querer falar, os 13 steps. Você sabe quais são os 5 primordiais? Paciente, medicação, dose, via e hora. Se você não começar por aí, que é exatamente a ordem que vem na prescrição, não vai adiantar ele falar de interação medicamentosa, de recusa do paciente, né? Então, ele tem que entender todo o processo. Bora lá, presidente. Presidente, como você vê a dificuldade que muitos profissionais da enfermagem apresentam quando o assunto é cálculos de medicamentos? Antes de responder essa pergunta, tá? Boa noite aqui a doutora Thaís Torres, nossa vice-presidente do Corém Pernambuco. Ela é Olha que uma das maravilha. conselheiras do Corém Pernambuco. Thaís, obrigada aí pela sua presença, obrigado aos demais amigos que nos prestigiam aí com a presença também. Bom, quando a gente fala de... Só te interromper um pouquinho, presidente, agradecer ao pessoal aí, eu falei assim, vamos chegar a 100 pessoas aqui nessa live, e eu vi que está aumentando, estamos com 29 aqui agora, coraçãozinho na tela aí, e enviem em direct, convidem o pessoal aqui, que não é sempre que a gente tem essa oportunidade de abrir aqui uma conversa, né? Uma conversa aberta com pessoas que representam a nossa classe. Eu vi só uma perguntinha também lá no comecinho, eu só vou, desculpa, presidente, interromper, perguntaram assim, por que não criamos um partido político da enfermagem? Então, essa é uma questão que, assim, se a gente nem vota em quem é enfermeiro, que vai lá nos representar, né, então a gente tem que começar por aí, na hora de escolher alguém, né, escolher alguém da nossa categoria, porque política é isso, a gente vai escolher os interesses que a gente quer que se discuta, né, que crie leis voltados à nossa área de interesse. E é assim que funciona a política, tá? Então, obrigado para quem enviou essa pergunta. Eu gosto de apoiar os nossos enfermeiros envolvidos nessas questões, tá bom? Obrigado, presidente. E coraçãozinho na tela e chame a galera aí, pessoal. Vou aproveitar para falar de cálculo de medicamentos usando seu exemplo. Hoje, se nós fôssemos calcular a quantidade de profissionais de enfermagem envolvidos no cenário
político nacional, infelizmente nós teríamos um grande prejuízo, né? Se nós tivéssemos aí o cálculo de quantos por cento nós temos de representação na Câmara dos Deputados, onde nós vamos ter aí a próxima votação do PL, vocês vão ficar extremamente decepcionados. Eu sei que grande parte já sabe disso, mas nós temos 513 representantes na Câmara dos Deputados e apenas a deputada Carmen Zanotto, a única enfermeira no cenário nacional que está lá para nos representar, né? Então, estive recentemente em Fortaleza, participando de um processo do início de um projeto de politização na enfermagem, junto com a doutora Ana Paula Brandão, que é a presidente do Corém Fortaleza, o doutor Gilmar, que é presidente do Corém Pernambuco, estava lá também, e outros presidentes, e nós discutimos justamente isso que você trouxe. A partir do momento que a enfermagem entender que este processo político faz parte do nosso dia a dia, é o momento de promovermos a transformação que nós precisamos para a nossa profissão. Mas você disse muito bem aí, aonde é que está o erro, né, quando eu penso em cálculo de medicamento? Não está na enfermagem. O erro está principalmente na formação básica do profissional, né? As pessoas, infelizmente, desaprenderam a fazer conta. Quando ao longo da minha formação e enquanto profissional, eu tive a oportunidade de dar aula na Universidade de Guarulhos, na Faculdades Integradas de Guarulhos, na FIG, ao longo de 13 anos, né? Direto lá na graduação de enfermagem, tive a oportunidade também de lecionar em outras instituições. E uma das coisas que eu buscava muito nos meus alunos era a quebra da dependência de dispositivos que levassem a não ter a consciência de qual era a importância dele nesse processo. Porque há um tempo atrás nós tínhamos tabuada, depois nós passamos a ter o lápis com tabuada, e infelizmente as pessoas começaram a utilizar a muleta chamada celular e fazer contas, né? E aí quando você hoje tem aí hospitais que não permitem que o profissional entre com um dispositivo móvel para fazer a conta, tudo se torna mais difícil, né? Isso aí, Fábio, lá em 2007 fui professor do Fábio na Universidade Bandeirantes, no curso de urgência e emergência. Bom, então, quando a gente fala hoje de cálculo de medicamento, realmente o problema está na base, né? O enfermeiro hoje, o auxiliar, o técnico de enfermagem, muitas vezes não sabe fazer as 4 operações básicas de soma, subtração, divisão e multiplicação, né? E se eu não consigo fazer as 4 operações básicas, como eu vou realmente me apresentar para aplicar o cálculo de medicamento? O quanto é importante, seja para o indivíduo adulto, que muitas vezes o cálculo é bem menor, né? Mas nós temos, como você que é professor de cálculo de medicamentos, você sabe, existem exemplos clássicos, penicilina, benzatina, nós temos dexametasona, difenitoína, que são cálculos que habitualmente nós utilizamos na prática e principalmente são os principais erros cometidos pelos profissionais de enfermagem, né? Quando o profissional pega lá uma ampola de dexametasona 4 mg por ml e o médico prescreve lá uma quantidade, ele fala assim, mas eu vou fazer quanto, né? Só tem aqui, aí começam as confusões. Pega lá a velha e boa penicilina, que ele tem que somar 8 mais 2 de pó e fazer a continha, dá trabalho, né? Então, hoje, e aí eu nem cheguei na regra de 3 ainda, eu falei só de soma, subtração, multiplicação e divisão. Porque se a gente falar de regra de 3, aí o negócio fica mais complicado ainda, né? E lembrar que matemática é apenas uma das ferramentas. A ciência exata, né, ela nos permite justamente levar aí a possibilidade de ter diversos modos de aprendizado para você chegar àquilo que você precisa. Então, hoje, a grande dificuldade dos profissionais de enfermagem está na formação básica. Infelizmente, nós temos problemas com isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto sempre de falar daquilo que eu aprendi ao longo da minha formação. Um belo dia eu estava dando uma aula numa instituição de nível médio, e aí eu estava ensinando algumas coisas, a aluna virou e falou assim, professor, não quero mais aprender isso não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu não estou na faculdade não, eu estou aqui num curso de auxiliar e técnico. Aí eu falei, obrigado, você me deu um grande start, uma virada de mindset para que eu possa buscar um caminho onde eu possa apertar realmente, né? E aí eu tive
comentário do meu amigo Pedro Omar, que também é um influencer da enfermagem, tem o seu canal nas mídias sociais, e ele falou que eu fui professor dele, fui o orientador dele do TCC de débito cardíaco de Swan-Ganz. E aí uma das coisas que eu me lembro bem do Pedro é quando ele chegou para me falar que ele ia fazer o TCC dele sobre Swan-Ganz. Eu comecei a falar assim, olha, você vai ter que fazer algumas contas. Ele me chamava de Master, ele falava, não, Master, não vai precisar tanto. Eu falei, olha, rapaz, o negócio não é tão fácil assim, né? Mas, graças a Deus, a gente hoje tem aí um pensamento de que é muito importante. E lembrar que, só fazendo o contraponto daquilo que a gente disse dos representantes políticos. Nós temos hoje o Ministério da Educação que autoriza, por exemplo, no último ano, mais de 11 mil vagas de ensino à distância, 100% para a enfermagem, formando profissionais de enfermagem e enfermeiros totalmente à distância. Ou seja, a falta de representatividade nos leva a não ter pessoas que também lutem pelo nosso processo de formação, né? Nós não temos hoje representantes que possam mobilizar um PL vinculado à não instauração de cursos em EAD para a enfermagem ou para a área da saúde como um todo. Então, isso tem também um impacto não só nas nossas bandeiras de valorização e de melhoria da qualidade da assistência, mas na formação destes profissionais. Então, é muito importante que nós tenhamos representantes políticos para defender também a nossa formação. Perfeito, perfeito. Eu estou vendo aqui que o professor Diego fez uma pergunta exatamente relacionada, eu não fiz essa pergunta aqui antes, porque a gente ia falar sobre isso, né? E aí ele colocou aqui, ó, antes da disciplina de cálculos de medicamentos, que na verdade a gente aprende em farmacologia, né? Poderia ter uma disciplina de matemática básica, e aí o presidente respondeu perfeitamente, né? Então, a gente vem com essa deficiência já da base relacionada à matemática básica, e é o que o presidente falou, das 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Uma seguidora aqui do Insta, professor, o senhor dá aula particular? Dou aula particular, tal. Olha, eu preciso, cálculos, tal. E ela me passou uma demanda enorme. Eu falei para ela, olha, tá, vou preparar a aula aqui e a gente começa e vambora. Dei aula para ela no sábado e aí, matemática básica. A gente não conseguiu avançar por conta da matemática básica, né? Então, aí a importância, quando a gente fala para eles em sala de aula, olha, precisa aprender, dá atenção a isso aqui, faça os exercícios, aproveite o professor, enfim, não deixe passar, porque aí já fala, quero aprender qual é a fórmula de gotejamento de soro, eu quero aprender os passos da transformação. Se a gente não pegar a raiz lá, a base, e deixar ela redondinha para dar continuidade, não vai adiantar. Vai trazer mais frustração para esse futuro profissional e lá na frente mais frustração porque aí não consegue emprego, porque hoje você vai participar de um processo seletivo. Eu falo, eu também trabalhei em educação continuada, de 40% da prova são cálculos de medicamentos, isso para todas as categorias, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. E eu falo, pessoal, ó, tem que saber, porque, como o presidente falou hoje, quando a gente fala de atogenia e os erros estão relacionados principalmente à administração de medicamentos. Obrigado, presidente. Vamos lá para a nossa 4ª pergunta. E aí eu queria saber assim, como o Corém de São Paulo atua quanto ao aprimoramento de estudantes e profissionais de enfermagem frente a esse tema, que é o cálculo e a administração de medicamentos. Hoje, se nós pudéssemos, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, orientar o processo educacional nas universidades, na escola de nível médio, assim como nós temos português fundamental, nós teríamos matemática fundamental também, né? Porque se já tem do português fundamental, tem gente que escreve percurso, pulsão, né? Já dando um spoiler aí do que pode acontecer com o português, imagine na matemática. E, infelizmente, quando ele erra a escrita, quando ele erra a grafia, a vergonha é só dele, né? Quando ele erra a matemática, ele pode ter
tirar da oportunidade do outro de continuar vivendo. Então, isso é uma coisa que a gente deveria pensar. Bom, mas você me perguntou como é que o Corém São Paulo hoje atua dentro desse processo de contribuição com a formação dos profissionais de enfermagem. Primeira coisa é que o Corém São Paulo hoje, e já há algum tempo, vem trabalhando um caráter educativo das suas práticas. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei em 2000 para trabalhar aqui em São Paulo, e em 2002 eu já era chefe de enfermagem do pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo. Em um determinado momento eu participei de um processo de fiscalização do Corém São Paulo dentro da Santa Casa de São Paulo, foram encontrados alguns problemas, e em um determinado momento uma pessoa do sistema virou para mim, um fiscal virou para mim e falou o seguinte: o Corém São Paulo não está aqui para cobrar o que o enfermeiro sabe ou não sabe. O Corém São Paulo está aqui para defender o que é correto. E não para defender o profissional de enfermagem. E aquilo me chocou muito. E eu falei, um dia eu ainda teria a oportunidade de voltar ao sistema e de fazer o meu papel. E hoje, enquanto presidente do Corém São Paulo, a nossa gestão, a gestão 2021-2023, tem muita preocupação em ter um conselho que seja educativo. Como você muito bem disse, a partir do momento que você traz a punição como um fator de melhoria, você não melhora ninguém, você piora, né? Nós temos um grande exemplo aí que é o nosso sistema prisional. Se ele fosse bom, as pessoas que estão lá dentro sairiam muito melhores. E elas não saem pessoas melhores, elas saem pessoas muitas vezes piores daquele sistema de formação de penalização. Então hoje, quando a gente fala de medicamento, quando a gente fala de estudar isso, a gente sabe que o profissional que erra é o profissional que é a segunda vítima, né? A primeira vítima foi o doente que sofreu dano e ele tem uma segunda vítima que é o profissional que passa por todo um distúrbio psicológico. Então, o Corém São Paulo hoje ele busca ter uma política educacional, uma política de crescimento. Como é que a gente faz isso hoje? A gente faz isso através de uma aplicação de uma condição adequada de fiscalização, né? Buscando identificar esses problemas na fiscalização. E hoje não é só o fiscal que está na base, hoje nós temos conselheiros, nós temos um núcleo de apoio à fiscalização que é exercido por conselheiros do Corém São Paulo, que vão até as instituições identificar quais são as necessidades desse profissional para que nós possamos devolver através de aulas, de palestra, né? O Corém São Paulo hoje tem o Corém Sem Fronteiras, que é uma mídia digital que nós utilizamos para levar conhecimento. Temos o nosso canal no YouTube para nos levar também a possibilidade de ministrar aulas a respeito de conhecimentos. Temos o Corém Educação, que na pandemia nós modificamos completamente o escopo do Corém Educação, transformando nas aulas presenciais todas digitais. Hoje nós só temos as aulas presenciais, aquelas que envolvem simulação realística, ou que envolvem a necessidade de prática, onde essas pessoas vão até o Corém Educação para participar disso. Estamos trazendo aí em 2022 um novo programa de capacitação, que é o programa Primeiro Emprego, né? Que vai ser lançado logo mais no dia 13 de dezembro. Já vou convidar a todos para estarem conosco nas nossas mídias sociais. No dia 13 de dezembro, às 17 horas, nós estaremos fazendo o lançamento do programa Primeiro Emprego. O que é o programa Primeiro Emprego? É um programa de capacitação educacional que vai envolver mais de 200 horas de qualificação para os enfermeiros recém-formados, para os enfermeiros que não são mais recém-formados, mas que ainda não tiveram a experiência de ter o seu primeiro emprego. Vamos ter a oportunidade dos auxiliares e técnicos poderem participar do processo para almejar uma possibilidade de uma vaga de enfermeiro, né, no seu hospital onde ele trabalha ou em outra instituição. E lá nós teremos aí um programa de capacitação para todos. Então, o Corém São Paulo hoje busca, através da educação, através do ensino, através da parceria, fomentar conhecimento. E isso, alguns podem dizer assim, mas James, você sempre fala nas suas aulas, nas suas palestras, que o Corém São Paulo, ou o sistema COFEM-Corém, ele foi formado ou foi criado lá em 1973 para disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Mas a nossa Lei 7.498 diz, lá em um dos seus artigos, que nós somos os responsáveis por promover o conhecimento. O enfermeiro é o responsável por promoção do conhecimento. Então, se eu sou o responsável por promoção de conhecimento, o Corém São Paulo também é um dos responsáveis, né? E os nossos 42 conselheiros hoje trabalham justamente para ter um processo educacional, um processo de formação adequado para aqueles que necessitam
melhorar mais ainda a assistência. Então, hoje nós buscamos, através de todas essas mídias que eu trouxe aqui, a oportunidade de melhorar o conhecimento dos nossos profissionais. Fantástico, fantástico. E isso, né, mais um adendo, além de todas essas mídias digitais que nós trouxemos, no nosso canal do Corém São Paulo, no nosso website, nós ainda temos duas situações que vocês podem facilmente, né, fazer a busca de material. Podem entrar lá, nós temos um canal que é o Pra Você, onde você tem diversos materiais que vocês podem acessar. Inclusive, temos uma biblioteca virtual que pode ser feito o download. Lá nós temos um manual de cálculo de medicamento que pode ser utilizado, de segurança do paciente. E hoje, eu também, aqueles que nunca ouviram falar, hoje no sistema Cofem Corém tem uma plataforma chamada Cofem Play, que foi lançada recentemente pelo Conselho Federal de Enfermagem, com apoio dos conselhos regionais, que é uma multiplataforma que, quando ela estiver 100% funcionante, ela vai oferecer cerca de 26 mil serviços para o profissional de enfermagem. Hoje vocês podem, quem não baixou ainda, acesse a sua loja de aplicativos e baixe o Cofem Play, já tem disponível para iOS, para Android, faça o seu cadastro. Está disponível não só para profissionais já formados, mas também para estudantes, né? Então, você lá vai ter uma gama muito grande de livros, jornais, podcasts, vários materiais disponíveis para serem utilizados por todos vocês e melhorar o conhecimento. Fantástico, fantástico. Ainda sobre a palavra do presidente, sobre a questão de fiscalizar, né, e aplicar as sanções, né, o sistema Cofem, Corém, seria enxugar gelo e não resolver o problema. Então, quando a gente educa, a gente transforma, né? E aí é lá que a gente vai corrigir esses problemas que acontecem. Agora, se fosse só fiscalizar e aplicar a sanção, eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. Quando eu era da educação continuada, do hospital, né, do Hospital Brasil, em Santo André, a nossa gerente falava assim, olha, a gente vai receber hoje os fiscais do Corém, e vocês da educação continuada que vão acompanhar a visita, né, no setor. Tá? Cara, foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive enquanto enfermeiro, né? Quando a gente foi avisado que ia receber os fiscais, deu aquele frio na barriga. Eu falei, poxa vida, né? A gente sabe que existem imperfeições, muitas coisas a serem corrigidas, mas vamos lá. Poxa, a gente recebeu os fiscais, fizemos as visitas, eles fizeram todos os apontamentos. E aí, olha só que coisa bacana, né? Depois de todos os apontamentos, aí eu fiz a seguinte pergunta, né, para os fiscais. Tá, e de que forma o Corém vai nos apoiar perante a isso? Os fiscais responderam, total apoio. Elaborem um plano de ação e nos consultem novamente. Foi fantástico. A gente elaborou o plano de ação, envolveu o Corém, e os próprios fiscais do Corém voltaram na instituição para participar dos nossos treinamentos junto aos nossos colaboradores. Olha que coisa fantástica. Né? Quem ainda critica o sistema Corém, porque só cobra anuidade. Não, gente. Vamos usufruir de tudo que o nosso conselho nos oferece. Então, já reservem a data, dia 13 de dezembro, às 17 horas. O pessoal reclama que não consegue o primeiro emprego. Está aí a oportunidade. Eu falo, pessoal, gente, não adianta ficar usando só desculpas como muleta. Tem que estudar, tem que ir atrás. Né? O Cofem Play, né, que também é outra novidade fantástica. E vamos lá, vamos à luta. Eu queria também aproveitar e falar um pouquinho sobre o meu curso de cálculos de medicamentos, que foi uma das minhas preocupações. Quando me foi feita uma proposta de uma parceria para desenvolver algo, me fizeram a proposta e eu falei assim, olha, tá, eu gostei, achei muito bacana, mas eu quero trabalhar com um assunto que é longo, né? Eu tenho 26 anos de experiência na enfermagem e desde 2006 eu dou aula também na enfermagem, tanto no ensino técnico quanto na graduação, e eu percebo essa dificuldade em relação aos cálculos, que o pessoal se descabela, arranca o cabelo. Eu falei, eu quero fazer um curso de cálculos de medicamentos, pode ser? Se vocês quiserem a parceria, eu estou disponível.
Nossa, professor, mas quais os problemas que você enxerga? Eu falei, esse. E eu quero ajudar os meus alunos, os profissionais que estão aí que não conseguem emprego, vamos desenvolver o cálculo. E aí eu desenvolvi esse cálculo já está disponível, o curso, né, de cálculos já está disponível, e aí depois eu vou aqui nos stories, eu tenho uma novidade, que acabou a Black Friday, mas eu vou deixar esse curso com 15% de desconto, Natal 15, aí ó, Papai Noel chegou, né? E eu quero muito agradecer a presença do nosso presidente aqui, que deu 1 hora de live, né? Eu acho que o Instagram ele derruba a gente. E, assim, por dispor do seu tempo, e foi mais uma experiência fantástica, mais uma noite de aprendizado para mim, né? E foi uma honra tê-lo recebido aqui, presidente James. Muitíssimo obrigado, tá? Em meu nome, em nome dos meus seguidores, em nome dos meus inscritos no meu canal, né, que hoje eu já estou batendo 86 mil inscritos, que eu desenvolvi também para ajudar os nossos alunos e os profissionais, e eu estou muito feliz com o resultado, né, porque a informação ela tem que chegar ao mundo, e é esse meu empenho, e eu quero muito te agradecer, Jenny. Joia, só aproveitar para responder aqui antes de fazer as últimas considerações. Claro. A Sandra, ela trouxe uma preocupação que os profissionais de 30 ou 40 anos têm uma dificuldade em conseguir o primeiro emprego, né, de conseguir. E aí eu vou dizer para você, Sandra, que infelizmente Darwin já nos ensinou isso há bastante tempo atrás. O mercado seleciona, os fortes ficam, né? Quando nós nos propusemos a fazer enfermagem com uma certa idade já avançada, de 30 a 40 anos para o mercado, né? E hoje isso muda um pouquinho, porque o mercado já entende que essas pessoas têm uma certa experiência e que elas são muito úteis também em algumas áreas da enfermagem, a gente precisa entender que eu estou tendo uma desvantagem nesse processo de concorrência. E eu preciso ter algo a mais. Eu preciso chegar diferente, não é, neste momento de seleção. E eu vou dizer para vocês que ao longo desses 22 anos eu já tive a oportunidade de dar aula para diversos enfermeiros, depois reencontrá-los ao longo de alguns anos passados, e perguntar, e aí, já conseguiu emprego? Não, professor, estou trabalhando aqui na farmácia. Mas você fez pós-graduação? Não, não fiz pós-graduação. Você fez um curso de atualização? Não, não fiz um curso de atualização porque eu não tenho dinheiro. Existe hoje a possibilidade de você fazer. E hoje é muito claro, né, Emerson? Assim, quando você olha, por exemplo, abre o Instagram e você olha, das 18 às 20 horas, tem no mínimo umas 10 lives acontecendo simultaneamente por diversos conhecimentos onde você pode aprimorar cursos pagos, cursos de graça. Então, hoje, o profissional precisa ser diferenciado. Um profissional de 30 a 40 anos, ele não pode chegar no mercado de trabalho tendo meia página de currículo para ofertar para o mercado. Se ele chegar assim, eu tenho a certeza de dizer para vocês que ele será selecionado porque ele não vai participar do processo seletivo em qualquer instituição. Então, além do conhecimento, eu preciso mostrar ao outro que eu sou capacitado para e exercer disso. Então, é muito importante. Ela traz uma outra questão que essas pessoas acabam fazendo enfermagem porque são cuidadores, aprenderam a cuidar de pessoas, né? É uma área que a gente precisa ter muito cuidado. A área de cuidadores é uma área explorada por alguns no mercado de trabalho e onde, infelizmente, a enfermagem é marginalizada porque se paga pouco, se explora as pessoas. Nós precisamos ter sempre a decisão de escolher o melhor, né? Então, fica aqui também, para encerrar, o meu muito obrigado. Prazer enorme poder estar aqui no seu canal, poder conversar com seus seguidores, conversar com diversos amigos. Vimos aí que, como eu disse, entraram colegas e amigos de diversos estados do Brasil. Esse é o nosso papel enquanto contribuintes da enfermagem, né? O James é presidente do Corém São Paulo, mas antes de ser presidente do Corém São Paulo, eu sou enfermeiro de formação. Tenho a máxima gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de ser enfermeiro. Se alguém perguntasse para mim de formação o que é que eu faria novamente, eu faria enfermagem, né? Por mais que as pessoas digam que enfermagem é uma profissão que muitas vezes pode parecer escravizada, pode ser uma profissão que não seja valorizada, eu digo a vocês que nós podemos transformar cenários. Não é esperando que o outro vá fazer muita coisa por mim. Comece a partir de você, transforme o seu cenário, transforme a sua realidade, porque você vai ter uma profissão de sucesso. Uma profissão que vai te dar uma condição de viver uma vida estável,
muitas vezes nós não vamos ficar ricos, não é assim que a nossa profissão ainda nos trata, mas certamente você vai ter o melhor daquilo que você pode ter. Mude o cenário, mude o mindset, mude a sua visão, transforme aquilo que você espera, não deixe vir do outro, né? A motivação está dentro de cada um para que você possa promover aquilo que você espera de melhor para a sua profissão. Gratidão eterna por ter estado essa noite aqui com vocês. Sempre que precisarem, o Corém São Paulo está à disposição, esse presidente está à disposição até o dia 31 de dezembro de 2023. Se necessário for, voltaremos aqui, conversaremos sobre o tema. Você também é um dos nossos convidados a estar lá no Corém Educação, ministrando aula e podendo levar o seu conhecimento para os profissionais de enfermagem do estado de São Paulo e de todo o Brasil, que assim também participam junto conosco no Corém São Paulo. Muito obrigado, presidente, me sinto honrado, tá? E pode ter certeza, empenho da minha parte não vai faltar, tá? Não vai faltar. Obrigado por tudo. Acho que alguém perguntou aqui o nome do aplicativo. Eu acho que passou uma perguntinha aqui, o nome do aplicativo. Coffee Play, você pode baixar tanto na loja da Google Play quanto na loja do iOS, né? Na Apple Store, que você consegue baixar o aplicativo. Só colocar lá Coffee Play, ele vai te pedir para você fazer a inscrição. Para os profissionais de enfermagem, já vão colocar o número do Corém, para os estudantes só o CPF, e aí vai ser disponibilizado todos os serviços para vocês. O Corém São Paulo foi o primeiro Corém do sistema a participar ativamente da plataforma. Quem é do estado de São Paulo e que acessa o nosso site para utilizar os nossos serviços online, pode, através do Coffee Play, acessar também toda a plataforma que nós temos no nosso site, com todos os serviços que já estão disponíveis. O Corém São Paulo foi o pioneiro a estar junto com o Conselho Federal de Enfermagem, trazendo essa facilidade aí para vocês. Fantástico. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos, né, que também disponibilizaram esse tempo aqui para participar com a gente desse bate-papo. Continuamos aqui, tanto eu quanto James, quem precisar da gente pode nos solicitar aí, contar com a gente aí para educar e transformar essa nossa enfermagem. Obrigado, presidente, boa noite, bom descanso e vamos à luta. Seguimos. Isso aí, tamo junto sempre. Grande abraço. Sempre, grande abraço, saudações.